Abra a tua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, nós vamos falar sobre esse vencendo as fortalezas. Queria convidar você para ler comigo, na minha versão, que é a NVI, o versículo de número 4, mas eu quero que os irmãos, deixem a sua Bíblia aberta nesse, segunda carta de Paulo, tá, aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, na minha versão diz assim, irmãos, versículo 4, né, que foi o que eu separei ali, minha versão diz assim: acharam aí, amém, né? As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? Irmãos, fortalezas, vencendo as fortalezas. Quando você olha para o contexto desse texto da Bíblia, no versículo de número 5, nós vamos ter mais ou menos uma noção do que Paulo está falando aqui. Sobre o que Paulo está falando. Que fortalezas são essas? A Bíblia no versículo de número 5 vai dizer assim, ó: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esta fortaleza citada neste texto bíblico está ligado a raciocínio falso, pensamentos, crendices, que parece que é verdade, mas só tem aparência de verdade, mas infelizmente não consegue levar o indivíduo para o alvo primordial de toda a Bíblia, que é que venhamos a obedecer ao Senhor. E aí quando eu estava olhando para esse texto e comecei a ver se isso tem a ver, ainda que Paulo estava falando de uma linguagem de guerra mesmo, né, de uma fortaleza, de um lugar murado, mas a gente vai ver isso. Irmãos, e nós temos algumas fortalezas para vencer. Algumas delas são totalmente nossas, assim, uma coisa muito comum entre nós, mas seria muito bom que isso não achasse mais, pelo menos fizesse parte de uma intenção minha, de arrancar isso de mim. Há uma intenção do inimigo, Satanás mesmo, que aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de o Deus desse século. Olhe lá para 2 Coríntios 4, 4, ele é chamado de o Deus desse século, que cega o entendimento. Diz assim, ó: o Deus desta era, ou deste século, como algumas Bíblias vão dizer aqui, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam, algumas Bíblias vão dizer dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus, ou melhor, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa é a intenção do inimigo, criar fortalezas, onde o indivíduo fica preso em uma fortaleza mental, em uma cegueira mental, para não chegar nesse alvo de Deus. Você ser uma pessoa que sem dificuldade nenhuma obedece a Jesus, leva uma vida digna diante de Deus. Uma fortaleza que eu quero dizer para os irmãos, essa daqui ela é muito interessante. Abra a tua Bíblia no capítulo 18 de Lucas, na oração desse fariseu aqui. Que fortaleza a gente vai encontrar aqui, irmãos? Olha só que coisa interessante. Lucas capítulo 18, olhe comigo, por favor, para o versículo de 9 a 12, de Lucas 18. Lucas 18, versículos. Alguns que confiavam em sua própria justiça
Lucas 18, tá? E desprezavam os outros. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Irmãos, olha que fortaleza muito comum aqui a todos nós. Precisamos de desgraçados para nos sentir melhor. Nós precisamos de pessoas de uma situação que, na minha avaliação, está numa draga danada para eu me sentir melhor. Isso é uma fortaleza. Esse indivíduo aqui, a sua oração, o argumento maior da sua oração é que ele não era como os desgraçados do mundo, e nem como aquele que estava ali, com cara de humilde, jeito de humilde, comportamento de humilde. Essa é uma fortaleza, que é uma coisa que você tem que falar: não, eu preciso olhar para quem está melhor, e não com inveja, mas eu não preciso me sentir bem, porque tem alguém pior do que eu. E isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. A desgraça é usada muitas vezes para consolar ou para animar. Você não tem chinelo? Agradeça a Deus por aquele que não tem nem pé para pôr chinelo. Oh, que legal. Irmãos, é interessante, mas por favor, lute. Pense nisso, se preocupe com isso. Com você se sentir um pouco. Isso é muito comum entre nós, tá? Não estou falando para vocês, estou falando para nós. Essa é uma fortaleza muito comum, né? Tem fortalezas em que está todo mundo dentro dela. É o caso da fortaleza coletiva da igreja de Laodiceia. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 14. Vou dar alguns exemplos de fortalezas aqui, irmãos, só para a gente depois entender como, olha o que acontecia com todo mundo naquela igreja. Uma carta escrita para uma igreja inteira. Apocalipse 3, versículo 14, a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Irmãos, a Bíblia continua dizendo: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vistas para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, e compre colírios para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreende e disciplina aquele que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei de assentar-se à mesa, ou melhor, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, uma fortaleza de uma comunidade inteira dentro dela. Uma igreja que se achava, que se bastava. Sabe como está todo mundo precisando da mesma coisa, mas para mudar a realidade ali? Era o problema da igreja de Laodiceia. Ela tinha uma percepção errada de si mesma. É interessante esse tipo de fortaleza, né? Que eu coloquei aqui nos meus apontamentos como uma fortaleza coletiva. Agora, hoje é uma fortaleza individual que pode estar dentro de você, que é o exemplo de Moisés. Abre a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 3. Essa é uma outra fortaleza.
A fortaleza da baixa estima, de você achar que você não está pronto, de que você não é digno, de que você não pode fazê-lo. Ali em Êxodo capítulo 3, nós vamos encontrar o chamado de Moisés, né? E aí, Moisés começa com as suas desculpas. Olhe para o versículo de número 11. Êxodo 3:11. Moisés diz assim para Deus: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Gente, tem uma coisa interessante em Moisés, que é uma coisa muito comum à maioria dos... A gente nunca se sente, quando nós somos sinceros diante de Deus, a gente sempre se sente um pouco incapacitado. Eu penso que isso é um bom sentimento. Quando eu vejo alguém muito seguro de si, batendo no peito e falando o que pode, o que acontece, eu tenho um preconceito, é uma coisa minha, falo assim, não sei não, a gente acaba duvidando. Esse tipo de reação de Moisés aqui é uma reação muito comum. Sabe aquela, quem sou eu? E Moisés, mesmo Deus, tem um diálogo legal aqui entre Deus e Moisés, mas olha para o capítulo de número 4, como parece que não está adiantando. Capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disseram, o Senhor não apareceu a você? Moisés estava, aí ele continua, olhe comigo por favor, Moisés está realmente se sentindo preso numa fortaleza de uma baixa estima fora do comum. Olha o versículo 10, Moisés diz assim: disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falasse ao teu servo, não consigo falar bem. Gente, Moisés realmente tinha um baixo conceito de si mesmo, isso é uma fortaleza. Qual que é o raciocínio aqui? Moisés estava tendo um diálogo com Deus, depois Deus vai falar isso, falou: Moisés, por acaso não sou eu que fiz a língua do homem? Olha só no versículo de número 11, disse o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu? A conversa estava sendo, mas veja só o que é nós resistirmos a um chamado, resistirmos a uma ordem de Deus, a um propósito de Deus, quando eu começo a confirmar tudo aquilo que eu acho que é uma limitação minha. Limitação minha. Tem outro indivíduo que é o caso de Isaías. Vai lá para Isaías, uma outra fortaleza, que eu coloquei aqui para mim como a fortaleza da culpa. Olha o caso de Isaías, né, o famoso chamado de Isaías no capítulo de número 6, vocês lembram disso? Legal esse chamado, né? Versículo de número 5, por favor. Versículo de número 5 de Isaías 6. Isaías diz assim: ai de mim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que fortaleza é essa? A de Moisés era a baixa estima, da igreja de Laodiceia era uma autoestima exagerada, uma soberba fora do comum. De Moisés de baixa estima. E aqui no caso de Isaías, só para os irmãos terem uma ideia, que é uma fortaleza muito forte para muitos, é a culpa do indivíduo que ele foi, do indivíduo que ele estava sendo. E muitas vezes, irmãos, isso é uma trava. Nós não nos sentimos dignos de fazermos nada por conta do que fizemos no passado. Isso é um perigo, principalmente quando estamos diante de um chamado de Deus, de um desafio de Deus. É Ele. Todas essas pessoas receberam um trato do Senhor para quebrar essa fortaleza. Moisés quase perdeu a vida. Deus ficou tão irado com Moisés, falou: então tá, vou pegar aquele mala sem alça do seu irmão lá, Arão. E aí Deus pagou a conta de Arão. Pensa num cara que, se a gente fosse só analisar, Deus se comprometeu com Arão e aguentou ele até a morte. Mas no caso de Isaías, aquela experiência maravilhosa de Isaías sendo purificado.
Então, queridos, quando olhamos para esses textos e voltamos lá para dizer que as nossas armas não são humanas, vamos pensar aqui então nessa questão de como sair disso, como vencer essas fortalezas, esses raciocínios que podem ser limitadores para você, como já foram e como são para muitos. Lembrando que você está falando de essas fortalezas, está se falando de raciocínios errados, limitadores, falsa verdade, uma grande mentira, né? Uma aparência de verdade. Eu penso que a Bíblia nos dá uma direção também por aqui, não só essa, mas também por aqui. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, 3. Romanos é muito famoso pelo versículo 1 e 2, né? E também por mas olha só o versículo de número 3, para a gente começar a vencer as fortalezas. Romanos 12, versículo de número 3. Olha só que maravilhosa é essa palavra, irmãos. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente precisa então ter essa questão do equilíbrio aqui, nem achar, isso é raro, principalmente nesse contexto de obra de Deus, é difícil achar alguém se achando assim, no normal, não aqui, na plataforma a gente vê semideuses aqui, né? O cara foi em Israel e esteve lá no mesmo lugar que eu e a pastora Sandra teve, e lá ele recebeu uma unção, que ele, não era qualquer lugar que ele liberava aquela unção não, e eu falei assim, é só em todos os lugares que ele vai pregar, que ele fala dessa unção, né? Aí a unção, tinha lá ver alguma coisa, para você dar uma grana, e Deus te dá uns 4 vezes mais. Mas irmãos, nem você pensar que você é a última biscoito do pacote, mas também tomar muito cuidado com essa baixa estima, de achar que você não serve, que você não presta, que a culpa te consumindo, os erros do passado, coisas que você não consegue desvencilhar. Então o que a Bíblia vai nos ensinar para vencermos essas fortalezas, está ligado literalmente a essa expressão do versículo de número 3 de Romanos 2. Tenha um conceito equilibrado, mas não se estribando em você. Olha como termina o versículo. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Em Deus nós vamos ter esse conceito equilibrado. O Senhor, se o Senhor está me chamando, Ele vai me capacitar. Se o Senhor está abrindo uma porta, Ele vai me ajudar a entrar. Se o Senhor está me ordenando, é porque eu consigo obedecer. Então eu preciso saber disso, que diante dos desafios da vida, eu não estou sozinho. Há uma medida de fé que Deus está liberando para mim, e eu vou confiar nisso. Não vou me achar o rei da cocada preta, mas não vou me achar também como Moisés mesmo, que se autodenominava uma pessoa pesada de língua, ou então um gago, né? Olha só que coisa maravilhosa esse versículo vai nos dizer. Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu. Tem algo que Deus nos concedeu que é muito interessante, que vai sempre aparecer essa palavra de equilíbrio dentro dela. Abra a tua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, bora lá? Segundo, tá? Não é primeiro não.
capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa maravilhosa aqui também. Com raciocínio de Romanos 12, 3, olhe para 2 Timóteo 1, 7. Olha que coisa linda. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Seria bom que parasse aqui, né? Mas de poder. Amém? Tá legal, né? Coragem, poder. Aí vem o ponto de equilíbrio. Amor e equilíbrio. Deus sabe, irmãos, que Ele me dando toda a coragem, todo o poder que eu preciso, se eu não soubesse usar isso com amor e com equilíbrio, aí eu vou ferir muitas pessoas. Vou deixar muitas pessoas, não melhores, mas piores. Cheia de culpa, cheia de medo. E nós crentes somos craques em fazer isso, hein? Nós somos ácidos em fazer isso. A gente gosta de... você está nessa situação aí, e aí você faz uma listinha lá de quanto o indivíduo está. Mas é impressionante como, para vencer essas fortalezas que me limitam, eu preciso saber que Deus, então, é muito lindo isso. Vou ler de novo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Sabe aquele medo que me faz acreditar no diabo? O medo que me faz acreditar na circunstância contrária? O medo que me faz esperar o pior? É disso que Deus me livrou. Ele não me deu assim. Tem um medo legal, né? É preciso ter um medo para que eu não morra aí, preservação de vida, mas o medo espiritual é muito perigoso. Queridos, a Bíblia vai dizer, então, que para eu quebrar essas fortalezas, volte lá de novo para 2 Coríntios 10, por favor, aí a gente vai concluir. Olha só que coisa. Olhe para o versículo de número 4 de novo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Quando você olha para a armadura de Efésios capítulo 6, você vai encontrar lá duas armas mesmo. A espada, que é a palavra, e o escudo da fé. Mas só que, com todos a vestimenta da armadura, a gente vai vendo como que essa questão que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 5, destruindo os argumentos. Lá na armadura vai falar do capacete da salvação, de eu ter em mente Jesus Cristo. A gente passou aqui por equilíbrio. Na armadura vai falar do cinto da verdade, o cinto que ficava no meio, é o equilíbrio. Eu preciso da verdade para equilibrar. A couraça da justiça. Todas, isso são os acompanhamentos das duas armas que não são humanas e que nós temos em mãos. A espada, que é a palavra de Deus. Lembra que Paulo falou que as armas que nós lutamos não são humanas? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos, palavra de Deus. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Justiça no nosso peito, equilíbrio, que é a verdade, salvação na cabeça. Protegendo o nosso coração, o escudo da fé, está tudo lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Só estou dando uma panorâmica aqui. E por fim, para caminharmos, chegando no alvo final de destruir as fortalezas, vocês viram aqui no texto, no finalzinho do versículo de número 5, né? Levando
levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como vamos caminhar? Com a sandália da pregação do Evangelho. Queridos, preste bem atenção. Essas fortalezas, esses raciocínios, eles fazem parte da minha vida e da sua vida. E não tem autoajuda, não tem nada que possa fazer você vencer se você lutar contra tudo isso com as armas erradas. As suas armas, elas não são humanas. E são duas armas: a palavra de Deus e o escudo da fé, que faz você se posicionar com o que a palavra de Deus vai te revelar. Aí não tem fortaleza que aguenta, vai cair tudo por terra, porque você vai levar o seu pensamento cativo ao que Deus está te ordenando e te capacitando para fazer. Cai por terra os argumentos de Moisés, que era baixa estima. Cai por terra os argumentos de Isaías, que era culpa, porque ele era um cara tábua da beirada. Cai por terra a soberba e a orgulho de Laodiceia, que quando você fica se achando. E vem, cai por terra a necessidade de desgraçados. Essa é a mais top. Eu espero que você não esqueça disso, que você vai lembrar quando você se sentir bem, porque tem um desgraçadinho do seu lado. Aquele dia eu estava na igreja, olha só, Senhor, me ajuda, eu não preciso disso. Um desgraçadinho ajuda de vez em quando, mas você não precisa dele. Você não precisa. Cai por terra a minha carência de desgraçado. E vem então as armas da nossa luta, que não são humanas: palavra de Deus e o revestimento da armadura, o escudo da fé, todos os paramentos: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da pregação do Evangelho.